Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar da primeira entidade da administração indireta, autarquias. Eu diria para você, pessoal, que a autarquias é aquela que mais cai em prova. Tá? Não vou diminuir a importância das outras entidades, não. Elas também são importantes. Mas a autarquias sempre está presente em prova. Tá? Então, a aula de hoje, ela é muito importante. É quase uma aula toda de IPC. Quase uma aula toda de IPC no caderno para anotar, tá bom? Então, vamos falar dela aqui. Como eu falei, né, pessoal, é muito importante dar uma lida lá no decreto, tá? A leitura seca no decreto, se você pegar o decreto 200, você vai ver que ele é monstruoso, é gigantesco, é um mostrão. Então, vai lá, até ali o 21, 22, se eu não me engano, Ctrl+C, Ctrl+V, que é onde vai fechar esse tópico, e dá uma leitura seca. A leitura seca nesses dispositivos ela é importante, porque tem caído muito em prova a leitura seca, tá bom? Então, olha o conceito que ele dá aqui para autarquias, pessoal. Então, serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita própria, para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. E quando eu falo aqui no final descentralizada, a gente já sabe, né? Que é o quê? A descentralização por outorga ou serviço, que a gente viu lá na última aula, que vai o quê? Passar para essa entidade o quê? A titularidade e a execução do serviço. Lembrando que não vai ter o quê? Subordinação, vai haver apenas o quê? Vinculação. Então, pode vir escrito vinculação, supervisão ministerial, tudo aquilo que a gente viu lá na outra aula, tá? Então, aquele sinônimozinho que a gente acabou de ver, só para não ser surpreendido. Então, vai haver vinculação, mas não vai haver subordinação. Lembra a história do criador com a criatura se libertou, então, ficar bem atento a isso aí, tá bom? Seguindo, qual é a base constitucional da criação dessas entidades, da criação da autorização dessas entidades da administração indireta, pessoal? Então, a nossa base constitucional está no 3719, tá? Artigo 37, inciso 19. Então, vamos ver o que ele diz. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Cabendo a lei complementar, neste último caso, no caso das fundações, definir as áreas de sua atuação. Então, aqui a gente já tira um tópico muito importante para fins de prova, tá? Uma diferenciação muito importante. Autarquias são criadas por lei. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundações são autorizadas por lei. Então, vejamos lá, como é que fica o nosso esqueminha. Autarquias criadas por lei, as demais entidades autorizadas por lei específica. Vamos para o nosso quadrinho aqui. Então, olha só, vou colocar aqui para a gente, a administração indireta. Administração indireta. Aí a gente tem autarquias, fundações, de novo. Empresas públicas. E sociedade de economia mista. Então, dividindo aqui, pessoal, autarquias no primeiro grupo e no segundo grupo, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Criada por lei. As outras três são o quê? Autorizadas por lei. Eu vou falar para você. Então, se você se debruçar numa questão, você pegou a questão, olhou, falou que é criada por lei, vai ser autarquia, pessoal, porque todas as outras são autorizadas. Então, a única criada por lei vai ser autarquia. Autorizadas, aí você vai ter mais três possibilidades. Empresa pública, fundações, sociedade de economia mista.
Tá? Mas falou em criada por lei, você já acende a lâmpada na cabeça. Ó. Eu acho que a resposta vai ser autarquia. Tá? Então, bastante atenção nisso aí. Característica das autarquias, pessoal. Então, as características ali que você vai encontrar para saber se é uma autarquia ou não. Eu já falo para vocês, muitas das questões, eles vão lá e trazem um monte de características, e no final ele quer saber se é autarquia, empresa pública, fundação e sociedade de economia mista. Por isso que é importante a gente conhecer essas características. A primeira delas a gente já viu, só tem uma que é criada por lei. Então, se você já pode guardar essa primeira informação, que ela é importante. Com isso, a gente começa a desenhar para saber. A gente tem que saber identificar e enquadrar pelas características cada uma dessas entidades, tá bom? Ó, olho vivíssimo aí nessas características. Então, vamos começar falando aqui das primeiras. Então, primeiro, estão vinculadas e não subordinadas à administração direta, sujeição a controle ou tutela. Segunda característica, possuem personalidade jurídica de direito público. Terceira característica, tem a titularidade e a execução de atividades administrativas específicas. Então, olha só, nessas três primeiras características, a primeira a gente já viu, que vai haver vinculação e não subordinação. A terceira a gente já viu, que é o quê? Vou transferir, o criador criou a criatura, transfere para ela a titularidade e a execução de serviço. Faltou só a segunda característica aqui. Ó. Então, ela possui personalidade jurídica de direito público. Possui personalidade jurídica de direito público. Já falo para vocês antes da gente começar a estudar as outras. Então, autarquia, personalidade jurídica de direito público. Todas as outras, personalidade jurídica de direito privado. Tá? Já é mais uma diferença, mais uma dica que vai facilitar ali na hora de identificar na prova. Tá? Então, na hora de você saber afastar uma de outra. A única que vai ter personalidade jurídica de direito público vai ser quem? As autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações, personalidade jurídica de direito privado. Uma das características dessa personalidade jurídica de direito público é exatamente a criação por lei. A criação por lei é que vai dar a ela essa característica, essa personalidade de direito público. Seguindo para mais três características. 4. A execução judicial contra uma autarquia está sujeita ao regime de precatórios. 5. A celebração de contratos deve ser precedida de licitação. 6. É obrigatório a realização de concurso público para contratação de pessoal. Então, analisando cada uma aqui, pessoal, a primeira que fala dos precatórios. Então, quando você entra com uma ação judicial contra uma autarquia e sai vencedor dessa ação judicial, no final ela não vai chegar e, houve uma condenação de X reais, vai sacar os X reais e vai te pagar. Não, você vai receber um precatório ou um RPV, que é uma requisição de pequeno valor, dependendo do valor, e vai se habilitar para receber esse valor depois. Vai entrar numa fila, há algumas regras nessa fila, então, a grosso modo falando, o assunto ele é tratado no artigo 100 da Constituição, e aí vai obedecer umas ordens de preferência até que vai chegar o dia de você receber esse crédito que você saiu vencedor. Então, isso aí é mais uma característica dessa personalidade de direito público. Então, no final, quando você sai vencedor da demanda, você não vai lá e vai receber o dinheiro imediatamente. Você vai receber um precatório ou uma requisição de pequeno valor, um RPV, e vai se habilitar para estar recebendo esse valor futuramente. A segunda característica aqui, que fala de licitações e contratação de pessoal para o concurso público, é o quê, pessoal? É uma aplicação do princípio quê? Da impessoalidade que a gente viu lá atrás, lá nos princípios constitucionais expressos. E ainda bem que ele existe. Porque se não fosse assim, pessoal, se não houvesse essa licitação e essa contratação para o concurso público, você já imagina como seria. Se, tendo essa determinação, já acontece o que acontece no nosso país, imagina se não houvesse, se fosse liberado geral. Quais seriam as empresas contratadas? Quais seriam as pessoas contratadas? Tá? Então, é muito importante essa proteção. Tá? Lembrando que aqui o regime de pessoal das pessoas contratadas via concurso público vai ser o quê? Estatutários. Eles vão ser estatutários e não CLT, não seletista. Tá? Quando a gente fala aqui de autarquias. Tá? O regime de pessoal das autarquias estatutário. No âmbito federal, é regido pela Lei 8.112 de 90, que ainda vamos estudar aqui no nosso canal. Tá?
Mas, dentro do âmbito estadual e municipal, cada estado e município tem lá o seu estatuto, as suas regras próprias, tá bom? Então, vamos seguindo para mais 3. Tem autonomia administrativa e independência, não possuindo natureza política. 8. Tem suas causas processadas e julgadas na Justiça Federal. 9. Em regra, a iniciativa legislativa para a criação é privativa do chefe do executivo. Então, quando vai se criar essa autarquia, a partida, né, o ponto inicial, ele sai lá do Poder Executivo. Então, essa regrinha é importante. Então, seus processos vão correr, seja como autor ou réu, na Justiça Federal. Então, também mais uma disposição importante. E lembrando que ela vai ter autonomia e independência sempre administrativa. Por quê, pessoal? Natureza política, quem tem são o quê? São as entidades da administração direta. Natureza política, a administração direta. Natureza administrativa, a administração indireta. Então, módulo lavagem cerebral, administração direta política, administração indireta administrativa, direta política, indireta administrativa, tá? Bastante atento com essa diferenciação. Seguindo, espécies de autarquias, pessoal. Então, agora aqui a gente vai ver uma classificação doutrinária que divide ali as autarquias em espécies, em categorias. Então, na primeira categoria, a gente tem as autarquias comum ou ordinária. Na segunda, a autarquia sob regime especial. Então, vamos lá cada uma delas, pessoal. Vou dar uma lida aqui nas duas e vou tecer alguns comentários no final. Então, a autarquia comum ou ordinária não apresenta nenhuma peculiaridade, enquadrando-se exclusivamente no regime jurídico previsto no Decreto-Lei 200. A autarquia sob regime especial apresenta alguma peculiaridade quando comparada com a anterior. Então, aqui a definição é bem tranquila, né, pessoal? Na primeira, a ordinária, ela segue rigorosamente as disposições do Decreto-Lei 200. Na autarquia sob regime especial, a gente tem algumas peculiaridades que não estão presentes lá no Decreto-Lei 200, por isso o nome especial. Então, foi colocado nela características não previstas. Terceiro, autarquia fundacional. Então, vamos ao conceito. A fundação pública instituída diretamente por lei específica, com personalidade jurídica de direito público. Fundações públicas são patrimônios personalizados destinados a uma finalidade específica, usualmente de interesse social. Então, olha só, pessoal, o que a gente viu até aqui? Não vamos fazer confusão. A gente viu que criado por lei autarquia. Autorizados por lei, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Mas o que ele traz aqui? Que existe a possibilidade de uma fundação, ao invés de ser autorizada por lei, ela ser criada por lei. Quando isso acontecer, essa fundação, basicamente ela vai deixar de ser uma fundação. Aí ele chama aqui de autarquia fundacional. Também a gente já viu, eu já vi em livros aí provas fundação autárquica. Então, é a mesma coisa, autarquia fundacional, fundação autárquica. Quando a fundação, ao invés de seguir a regra geral, o modelo padrão de ser autorizada por lei, é imediatamente criada por lei, ela vira uma espécie de autarquia fundacional e passa a ser o que, na verdade? Uma espécie de autarquia, uma modalidade de autarquia, com todas as características das autarquias. Tá? Então, ela vai perder aquelas características de fundações públicas e assume todas as características e peculiaridades de autarquia, virando, na verdade, ela é transformada, na verdade, numa espécie de autarquia, numa verdadeira autarquia, chamada aí em livros de autarquia fundacional ou fundação autárquica. Tá? Seguindo, a associação pública, nosso último modelo. Então, também é uma modalidade de autarquia. São consórcios públicos instituídos sob esta modalidade. Então, é mais uma modalidade, né, mais uma espécie de autarquia, e aí ele diz que são verdadeiros consórcios públicos. Tá? Eu não vou entrar aqui no assunto consórcio público mais profundamente, porque eu vou deixar isso para uma aula só de consórcios públicos. Tá? Umas 2 ou 3 aulinhas ali, a gente grava a parte de consórcios públicos. Trouxe aqui só um conceito para que a gente guardar, para não ficar ali o vácuo, não ter nenhuma noção do que é consórcio público. Mas lá na frente a gente vai detalhar isso daí, tá bom? Ó, vem comigo que a gente vai bater. Então, olha só, consórcio público é uma pessoa jurídica criada por lei com a finalidade de executar a gestão associada de serviços públicos, onde os entes consorciados, que podem ser a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios,
destinam pessoal e bens essenciais à execução dos serviços transferidos. Então, ele fala de uma associação de entidades, né, uma associação de entidades políticas, para criar uma espécie de autarquia. Tá? E essa autarquia vai receber o nome de consórcio de associação pública, que é uma modalidade de consórcio. Tá? Vamos guardar só essa parte inicial da matéria. Vamos se preocupar muito agora com essa parte de consórcio, não, que ele merece um tratamento específico ali, porque ele também é muito importante. Tá? Seguindo, duas classificações também muito presentes aí em prova, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho a diferenciação de agências reguladoras e agências executivas. Então, vira e mexe aí, a gente está fazendo as questõezinhas, pum, pinga alguma coisa de agência reguladora, pum, outra coisa de agência executiva. Então, é bom a gente conhecer um pouquinho, tá, essa diferenciação e ver o que é cada uma. Tá? Vamos começar aí pelas agências reguladoras. Então, olha só o que eu coloquei aí para vocês, ó. Não existe uma definição legal de agências reguladoras. O que se tem são características gerais, comuns às mais importantes agências, embora haja variações acentuadas. Então, a gente não tem uma lei, um estatuto das agências reguladoras, não. A gente tem um padrão comum e algumas variações de acordo com a peculiaridade de cada agência reguladora. Né? Já poderia citar aqui para vocês o quê? A gente tem a Anatel, a ANEEL, ANA, ANTAC, a gente tem aí a ANAC, um rol gigantesco de agências reguladoras no Brasil, né? Cada uma regulando ali um setor específico ali da economia, cada uma com uma área de atuação ali bem detalhada, bem amarrada. Né? A gente tem, por exemplo, a Anatel cuidando de telecomunicações, a gente tem a ANA cuidando da parte de água, a gente tem a ANTAC, que é transporte aquaviário, e por aí vai. Né? A ANEEL, que cuida de energia elétrica, então a gente tem aí várias possibilidades. Tá? Seguindo ainda nas agências reguladoras. Então, eu trouxe aqui, adotaremos, como a gente não tem uma definição legal, uma lei amarrando, adotaremos a definição trazida por Alexandrino e Paulo. Trata-se de entidades administrativas com alto grau de especialização técnica, integrantes da estrutura formal da administração pública, instituídas como autarquia sob regime especial, com a função de regular um setor específico de atividade econômica ou um determinado serviço público, ou de intervir em certas relações jurídicas decorrentes dessas atividades, que devem atuar com a maior autonomia possível relativamente ao Poder Executivo e com imparcialidade perante as partes interessadas. Então, veja bem, pessoal, o que eu mais gosto nessa definição é quando fala de alto grau de especialização técnica, fala de imparcialidade. Tá? Lembrando que a gente está dentro de autarquia, não vai ter subordinação, vai ter vinculação. Então, os quadros têm que ser altamente técnicos, porque esse serviço prestado, ele é altamente técnico. Então, você imagina alguém na ANEEL, na Agência Nacional de Energia Elétrica, que não entende nada de energia elétrica, uma nomeação política qualquer, sem nenhum tipo de conhecimento. Imagina como será. A gente não vai ter uma regulamentação boa do setor. Então, o setor ele vai ficar aí a Deus dará. E isso é muito ruim. Por isso que eu gosto dessa definição quando ele fala de especialização técnica e de imparcialidade. Por que eles são os interessados ali? O Estado, o setor que está sendo regulado e a sociedade. Então, a gente tem uma tríade de interessados. Tá? Ou seja, todos, né? Estado, o setor regulado e a sociedade, está todo mundo muito interessado. Então, são setores, geralmente, de muita importância. E ele fala que, geralmente, a gente tem aí, que é uma autarquia sob regime especial, e a gente vê que a maioria das agências reguladoras no país, elas são autarquias especiais. Embora não seja obrigatório. Vai ser agência reguladora, tem que ser uma autarquia. Não tem nada obrigando isso. Mas o modelo hoje adotado, vigente no nosso país, é isso. É pegar essas autarquias sob regime especial e transformar elas em agências reguladoras. Prosseguindo, pessoal. Então, dicasinha de prova. Ó, dica de prova, para você botar lá, dica de prova, IPC. IPC, dica de prova, não posso me esquecer. Isso já caiu e é importante. Ó. Somente 2 entes reguladores no Brasil possuem previsão constitucional específica. Então estão expressamente previstos na Constituição, pessoal. Quais são esses 2 entes reguladores? A Anatel, lá no artigo 21, inciso 11, e a Agência Nacional do Petróleo, a ANP,
no artigo 177, parágrafo 2º. As demais agências reguladoras têm base exclusivamente nas leis que as criaram. Então, são agências reguladoras com previsão na Constituição. Quais são elas? A ANP e a Anatel. A ANP e a Anatel, a ANP e a Anatel, ó, modo lavagem cerebral, já liga. A ANP e a Anatel, a ANP e a Anatel. As demais não têm previsão constitucional. O que tem é uma lei. Então, é criada por lei, lá no 37 que a gente viu, 19, que dá essa autorização, e aí essa lei vai trazer todas as disposições dessa agência. Tá legal? Então, ela não tem ali previsão constitucional específica ou previsão constitucional expressa. Não está expressamente no texto constitucional. Vamos seguindo. A gente continua. Dentre as competências das agências reguladoras, nós temos o exercício do poder de polícia, com possibilidade, inclusive, de aplicação de sanções, função de editar normas e solucionar conflitos. Por exemplo, atividades típicas ou exclusivas de Estado. Tá? Esse poder de polícia também não vou tecer maiores comentários agora, para a gente não atravancar e não misturar as coisas, tá bom? Mas daqui a algumas aulinhas a gente vai entrar no assunto poderes. E dentro desses poderes a gente vai estudar largamente o poder de polícia, tá? Vai ser uma aula inteira, 25 minutos só de poder de polícia, tá? Com todas as características e peculiaridades, para que você não tenha nenhuma dúvida, porque poder de polícia é muito importante, tá bom? Guardem aí, ó, essa aplicação de sanções, função de editar normas e solucionar conflitos, são bem característicos também desse poder de polícia. Guarde apenas essas informações e sabendo que a agência reguladora pode sim se valer desse poder, tá? Por hora, isso aí é o mais importante. Partindo agora para agências executivas. Então, vamos lá, ó. Trata-se de uma qualificação que poderá ser conferida pelo poder público às autarquias e às fundações públicas, que com ele celebrem o contrato de gestão a que se refere o parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, além de atenderem aos demais requisitos fixados na Lei 9649 de 98, que é a lei que traz alguns requisitos para essas agências executivas. Então, o que é? Para quem é as agências executivas? Então, primeiro, é para autarquias e fundações. Então, posso aplicar essa qualificação para autarquias e para fundações. E o que é isso? É uma qualificação, um tratamento diferenciado que a gente dá a essas agências. E por que a gente vai dar esse tratamento diferenciado, essa qualificação? A gente já vai ver aqui mais adiante. Então, agências executivas, a previsão está lá no 37, parágrafo 8º. Você vê que a gente vai batendo ali o 37, a gente já passou pelo CAPT, passamos pelo 37, 19, a gente vai sempre dando uma consultada no 37 da Constituição. Agora a gente chega no parágrafo 8º. Então, o que diz lá? A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tem por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes e a remuneração do pessoal. Veja bem, pessoal, daqui a pouco a gente continua aqui falando mais um pouquinho. O que é essa qualificação, pessoal? Essa autonomia gerencial. Ela começa a ter mais liberdade na sua atuação. Quando o quê? Quando ela atinge a metas, a objetivos estipulados em contrato. Então, é feito um contrato entre o administrador com a administração pública, e quando ele começa a abater essas metas, a atingir essas metas, ele vai receber essa qualificação de agência executiva, ou seja, uma qualificação que é dada a ele, para que mostre que ele é diferente, e aí ele consegue ter mais liberdade para administrar, para fazer a gestão ali daquela entidade. Então, veja bem que a lei vai dispor lá de prazo de duração de contrato, controle, critério de desempenho, remuneração do pessoal. Então, ele vai trazendo ali as amarras. Tá? Então, a gente agora vai lá na lei que trata disso aí, ó, artigo 50 da Lei 9649, que vai trazer ali disposições muito importantes. Então, vamos lá. Ó. Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos, tanto autarquia como fundação. 1. Ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento.
2, ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Então, ele tem um plano estratégico de reestruturação, ele vai ter um contrato com o Ministério Supervisor, então, repare que ele vai fechando algumas amarras, tá? Para ele poder evoluir. Então, dica de prova, o que é essa qualificação, pessoal, que eu estou falando? Por que é interessante para essa entidade ter essa qualificação? A finalidade de ter a qualificação é poder ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira das entidades que celebram o contrato de gestão. Então, veja bem, ele vai ter mais uma ampliação administrativa, vai ter um pouco mais de autonomia gerencial, e aí quando ele fala de orçamento e finanças, provavelmente ele vai ter mais dinheiro também, então ele vai ter mais pecúnia, mais numerário para trabalhar, porque ele é uma entidade diferente, ele é uma entidade mais qualificada, que atinge metas, que cumpre objetivos, entendeu? Que alcança os resultados buscados pela administração. Finalizando essa parte, né, de agências executivas e finalizando a nossa aulinha de autarquias, após receber a qualificação, a autarquia ou fundação pública passa a se submeter a um regime jurídico especial, em que há maior autonomia para atuação. Por exemplo, no que se refere a licitações e contratos. As agências executivas possuem um limite duplicado para a dispensa de processo licitatório, conforme se observa no artigo 24.1 e 2 da Lei 8.666, combinado com o artigo 24, parágrafo 1º da mesma lei. Então, pessoal, ele como agência executiva, o que acontece? Há casos lá na lei de licitações, a gente vai ver isso no curso de licitações, que pelo valor ser considerado baixo, é possível haver dispensa de licitação, de não haver o procedimento licitatório. Quando uma autarquia ou fundação tem essa qualificação de agência executiva, esse regime jurídico especial, diferenciado, porque ela atinge as metas, os resultados buscados pelo governo, ele pega esse limite considerado baixo de dispensa e dobra, por exemplo, a dispensa de licitação, o valor vai poder ser dobrado, porque essa entidade é uma entidade diferente, é uma entidade mais qualificada. Então, esse é só um dos exemplos das vantagens de receber essa qualificação de agência executiva, tá bom? Por que isso é importante? Por que isso é vantajoso, tá bom? Então, lembrando que essa nomenclatura agência executiva é uma qualificação dada a quem? Autarquias e fundações que atingem a determinadas metas, tá? Ficou um pouquinho longa essa aula, né, mas o assunto é bem longo, com bastante informações, tá bom? Levantou, respirou, sempre naquele procedimento, ou vai tomar um suquinho, uma água, vai dar uma esticada nas costas, no banheiro, e volta para a gente continuar nas entidades da administração direta. Acabou não, estamos só começando. Valeu!